Olá, pessoal, bem-vindos. Imagine que sua filha chega em casa e diz que aprendeu na aula de biologia que o capitalismo é a causa da fome. Ou seu filho diz que na escola o professor de matemática ensinou que o lucro empresarial gera miséria e pobreza. Isso é o que o Paulo Freire defendia e recomendava aos professores ensinar. Já vimos em outro vídeo que Paulo Freire dizia que era impossível ser neutro na educação. E mais do que isso, era obrigatório tomar partido de alguém contra alguém. E partido para ele significava estar de uma perspectiva de luta de classes, uma perspectiva marxista do conflito social, uma perspectiva de que o capitalismo é a causa dos males do mundo. Vamos ver o que ele queria que os professores ensinassem na sala de aula, mesmo em aulas de ciência. Freire dizia que, enquanto educador progressista, não posso reduzir minha prática docente ao ensino de puras técnicas ou de puros conteúdos, deixando intocado o exercício da compreensão crítica da realidade. Compreensão crítica da realidade é a interpretação marxista do mundo que ele queria que fosse adotada por todos os professores e pelos alunos. A ideia dele era que a educação tinha que ser um processo de conscientização, e conscientização para ele é a adoção de sua visão de mundo. Freire dizia que tudo poderia ser problematizado, todos os assuntos poderiam ser problematizados, inclusive as matérias de ciências exatas ou ciências biológicas. Por exemplo, é possível ensinar apenas biologia? O que eu quero saber é se é possível ensinar biologia sem discutir condições sociais. É possível discutir, estudar o fenômeno da vida sem discutir exploração, dominação, liberdade, democracia, etc. Eu acho que é impossível. Para Freire, a introdução desses assuntos em todas as matérias não era só uma possibilidade, mas era uma obrigação do professor. Ele dizia que todo professor deveria agir dessa forma, ao menos todo professor progressista ou como ele dizia, democrático. Quem não era da sua linha, quem não compartilhava de sua visão de mundo, ele chamava de autoritário, não democrático ou outras coisas. Mesmo na esquerda, quem não partilhava de sua visão de mundo não era democrático. A gente pode achar que isso é até difícil, transformar uma aula de matemática num seminário sobre política, sobre capitalismo, ou aula de biologia para falar sobre a importância do comunismo ou sobre os problemas do neoliberalismo, coisas assim. Mas Paulo Freire dava dicas de como o professor podia tratar desses assuntos em qualquer matéria, em qualquer conteúdo. Por exemplo, eu vou ler um trecho do livro chamado Medo e Ousadia. Uma vez que se opta pela transformação, pode-se levar para o seminário pedaços da realidade. Seminário é a aula, é qualquer apresentação de conteúdo. Pode-se levar discursos do presidente, pode-se levar artigos de jornal, pode-se levar comentários do relatório do Banco Mundial, levá-los e examiná-los. Pode-se fazer isso mesmo sendo um professor de biologia, sem sacrificar o conteúdo do programa. Fantasma que assusta muitos professores, sem sacrificar o conteúdo da disciplina. Se um professor de matemática ou de física não conseguir descobrir item algum do relatório do Banco Mundial relacionado com sua disciplina, então não acredito em sua capacidade, porque há sempre formas de fazer isso. Suponhamos que você leve um relatório do Banco Mundial a uma sala de aula de biologia. Se o banco exige austeridade nos empréstimos ao terceiro mundo, preços mais altos, salários mais baixos, cortes no programa social, os alunos de biologia podem calcular os efeitos dessa medida sobre a dieta familiar. Veja que ele diz que você sempre consegue achar uma maneira, uma porta para introduzir um conteúdo completamente estranho àquela matéria, que vai levar a discussão a um problema político. Então, na aula de biologia, ele consegue discutir o problema da fome, do capitalismo e coisas assim. Isso é uma extensão de uma ideia que ele já usava desde seus primeiros programas de alfabetização de adultos, que era a ideia da palavra geradora, que depois ele desenvolve num conceito mais amplo de temas geradores. E nós vamos estudar isso também em outro vídeo específico sobre temas geradores e sobre codificação, que é o truque principal por onde ele insere conteúdos políticos disfarçados ou dissimulados dentro do conteúdo geral pedagógico do ensino. Mas com isso a gente já consegue ter uma ideia de que não só Paulo Freire criticava a educação tradicional, como ele queria transformá-la numa ferramenta de doutrinação ou de conformação mental dos alunos para que eles adotassem as suas perspectivas, os seus pontos de vista, a sua ideologia. E para isso não havia limites. E não só
A sala de aula era um objeto de interesse Paulo Freire. Para ele, todas as relações, relações familiares, relações de trabalho, em qualquer ambiente onde se pudesse inserir esses conteúdos, havia uma obrigação moral do militante engajado de trabalhar pela politização daqueles ambientes. Naturalmente, como ele era focado na educação e no aspecto mais estrito da educação, na sala de aula, no conteúdo pedagógico, é disso que ele costuma falar. Mas em vários momentos da obra dele, ele trata de diversos outros mecanismos ou portas por onde introduzir conteúdos políticos. Por exemplo, no treinamento profissionalizante e coisas assim. Em outros vídeos eu vou tratar em separado de vários temas como educação bancária, palavras geradoras e codificação, e procurar integrar todos esses assuntos, esses conceitos em uma visão mais ampla de como funcionava o sistema freiriano. Mas por hora a gente já conseguiu ver que Paulo Freire queria politizar o ensino não apenas naquele sentido estrito de o professor separa um pedaço da aula para falar sobre política ou para falar sobre ideologia. Não, ele queria que o professor integrasse completamente o conteúdo político e ideológico dentro do conteúdo educativo, dentro da aula como um todo. Não havia separação para ele. O objetivo principal era usar o processo educativo para introduzir o conteúdo político. Portanto, não havia para ele a ideia de que o conteúdo era apresentado lado a lado com o conteúdo político. Não. O conteúdo educacional precisava incorporar o conteúdo político. Inclusive, muitas vezes de forma dissimulada, como no processo de codificação que a gente vai ver adiante. O importante era a politização dos alunos. Para quem não me conhece, meu nome é César. Espero ver vocês em breve. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe. Se você gostou, dê um like, siga o canal. Um abraço.